Saudações! Episódio 37 do estudo com a leitura comentada do Bhagavad Gita para iniciantes. Hoje nós vamos ler o verso 13 do capítulo 2, um verso também bastante importante, pois Krishna iniciou na aula anterior, no episódio 36, no verso 12, a sua exposição já mais filosófica, mais profunda. E a primeira coisa que ele diz é: você é uma alma eterna, individual. A sua individualidade nunca é perdida. Então, se você não assistiu ainda a aula do episódio 36, vale a pena assistir o quanto antes. Porque, só deixa eu confirmar aqui um detalhe com vocês, à medida que nós passaremos agora de aula em aula, começarão a se compor todo um racional. Então é importante você acompanhar essas aulas, tá bem? E o detalhe é o seguinte, eu quero que você, se não é ainda inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sinalizador que está aí para você receber as atualizações, porque nós teremos nos próximos dias, além das aulas desse estudo e leitura comentada do Bhagavad Gita para iniciantes, outras atividades, outras aulas que estarão sendo colocadas aqui, inclusive aulas ao vivo, tá bem? Também eu peço para que você deixe comentários, deixe dúvidas, traga sugestões e faça também suas críticas, caso você as tenha, tá? Isso é importante para mim, é importante para você, e como eu tenho dito, esse conhecimento eu acredito que pode ser levado para muitas pessoas, porque tem muitas e muitas pessoas que precisam, às vezes, de uma única colocação, de uma única instrução, de um único ponto sendo tratado como conhecimento da Bhagavad Gita, e pode mudar suas vidas. Então ajude a compartilhar dessa forma, tá bem? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, aqui com o Bhagavad Gita, verso 13. É um verso que eu aprecio bastante, é um verso bastante conhecido de quem estuda o Bhagavad Gita. E ele diz o seguinte: antes de mais nada, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dehinuismin yata dehe kaumaran yovanan jaran, tatha dehantara praptir dirastatra namuhyati. Como a alma corporificada passa continuamente neste corpo, da infância à juventude e à velhice, da mesma forma, a alma passa de um corpo a outro depois da morte. A alma autorrealizada não se confunde com tal mudança. Nós vimos, falamos sobre o Pandita, uma pessoa sábia, e aqui nós vemos também o Dhira. Dhira também se refere a uma pessoa sábia, uma pessoa sóbria, tá? Então são palavras aí semelhantes, mas vamos aos significados de Prabhupada. Desde que toda entidade viva é uma alma individual, como nós vimos na aula anterior, cada uma delas muda seu corpo a todo momento, manifestando-se às vezes como uma criança, às vezes como um jovem e às vezes como um velho. Contudo, a mesma alma espiritual está lá e não sofre nenhuma mudança. Esta alma individual, como a morte, mesmo sendo uma alma eternamente individual, nós passamos por corpos, nós temos, na verdade, uma configuração que passa a fazer parte de nós durante um período, em média 100 anos. Então, assim como nós passamos também desde a infância até a velhice, ou também como que nós passamos ao longo do dia trocando de roupas, entende-se que a alma ela também troca de corpos à medida que ela continua o seu processo de evolução rumo à autorrealização, que é voltar para a sua natureza original. Então é natural que todos nós já tenhamos tido essa experiência. Todos nós já passamos por essas fases, pelo menos da infância à juventude. Eu acredito que a maioria hoje são adultos, não é mesmo você que de repente é de uma geração, talvez dos milênios, não é? Ou da geração Z, você já passou pela fase da infância, passou pela fase da adolescência, não é?
Embora eu saiba que aqui a maior parte dos que nos acompanham já tem pelo menos mais de 25 anos, então dá para se ter essa ideia. Mas vamos lá. Esta alma individual, com a morte, muda finalmente de corpo e transmigra para um outro corpo. E desde que é seguro que ele terá um outro corpo no próximo nascimento, seja material ou espiritual, não havia motivo para Arjuna se lamentar por causa da morte, nem de Bhishma, nem de Drona, com os quais ele estava se preocupando, ou ele estava tão preocupado. Pelo contrário, ele devia se alegrar por eles estarem mudando de corpos velhos para novos, rejuvenescendo assim sua energia. Então aqui, claro, Prabhupada está colocando um ponto, né, para mostrar que Arjuna estava se lamentando de forma inútil. Krishna já havia dito, e agora Krishna começa a embasar o porquê, o que ele dizia, ou os argumentos que ele havia dado, eram todos eles infundados, porque ele não estava considerando realmente o fator da alma eterna. Apenas as questões corpóreas que são temporárias. Claro que a vida tem grande valor, não é? Mas qual é realmente a vida? O que é realmente a vida? Será que é simplesmente cuidar do corpo, sabendo que esses corpos eles terão um fim? Ou cuidar dos corpos ao mesmo tempo em que você nutre o conhecimento da alma? É bem mais vantajoso para todos o conhecimento sobre a alma. E quando nós conhecemos a alma, naturalmente, né, por entendermos que somos esse ser espiritual, é muito natural, não é contraditório, que você passa a ter um cuidado maior com o corpo. Você passa a valorizar muito mais cada instante da sua vida. É diferente a dinâmica. Tais mudanças de corpo respondem pelas variedades de gozo ou sofrimento, de acordo com o trabalho da pessoa na vida. Assim, Bhishma e Drona, sendo almas nobres, seguramente teriam corpos espirituais na próxima vida, ou pelo menos vida em corpos celestiais, para gozo superior de existência material. Então, em nenhum dos casos não havia motivo para a lamentação. Depois nós vamos ainda estudar sobre esses aspectos, né, dos mundos celestiais, mundos infernais, gozo superior e inferior. Isto vai ser ainda estudado adiante, tá bom? Qualquer homem que tenha conhecimento perfeito da constituição da alma individual, da alma suprema e da natureza, lembram-se que comentei sobre isso, não é, lá no início, que o estudo da Bhagavad Gita se pauta em conhecer o eu, conhecer a natureza do Criador e conhecer o Criador. Tanto material quanto espiritual é chamado um dhira. Então aquela pessoa que conhece a si, a natureza e o Criador de tudo isto é um dhira, uma pessoa sóbria, uma pessoa sábia. Tal homem nunca se ilude com a mudança de corpos, ele entende que tudo isso faz parte do processo da existência. Não é possível aceitar a teoria Mayavadi de que a alma suprema, enquanto está se manifestando dentro do mundo material, se converte em inumeráveis almas distintas e que, ao libertar-se deste mundo material, as almas distintas e individuais voltam a converter-se em uma só alma. Essa é a base da teoria Mayavadi, né? Quando na verdade nós entendemos, e como foi explicado na aula anterior, todas as almas são individualmente eternas. Da mesma forma, o Ser Supremo ele também é individualmente eterno e o Criador de tudo. Então ele nunca sai dessa posição de Criador. Isso inclusive é explicado no primeiro sutra, ou no primeiro verso do Isho Upanishad. É bem explicado que esse Ser Supremo ele manifesta ilimitadas formas, ilimitadas centelhas plenas, tanto quanto ele. Porém, a plenitude da alma individual é infinitesimal. Ele é a fonte, e tudo que parte dessa fonte tem a mesma qualidade da fonte, porém, numa proporção diminuta. E tendo sido dado esta proporção diminuta na sua individualidade, essa individualidade nunca é perdida, porque ela nunca deixou de ser o que ela é. Não existe um início para a alma. A alma ela sempre existe. Entende? A alma ela não é criada pelo Ser Supremo. Ela simplesmente passa a fazer parte da existência junto ao Supremo. É um detalhe assim um pouco mais técnico que Krishna
irá expor ainda adiante, nós estudaremos com detalhes isto, tá? Então não se preocupe ainda com esse detalhe mais técnico e filosófico. Vamos adiante. Não se pode aceitar essa teoria de nenhuma maneira, pois é um fato que a alma suprema não pode reduzir-se a pedaços, como uma porção fragmentária. Esta fragmentação em almas individuais distintas converteria o Supremo em algo seccionável ou mutável, contrariando o princípio de que a alma suprema é imutável. Como se confirma no Bhagavad Gita, as porções fragmentárias do Supremo existem eternamente, é Sanatana, né? E chamam-se Kshara. Então todas as almas eternas individuais são eternas, elas não tiveram começo. Isto é, elas têm uma tendência a cair na natureza material. Então isso é uma condição da nossa existência, a ilusão e a identificação com a natureza material. Essas porções fragmentárias são assim eternamente, e mesmo depois da liberação, a alma individual permanece a mesma, fragmentária. Então somos um fragmento do absoluto. Nunca nos tornaremos o absoluto. Mas, uma vez liberada, ela vive uma vida eterna e em bem-aventurança e conhecimento com a Suprema Personalidade de Deus. Então o que ocorre na liberação é que nós voltamos para o nosso estado natural. No momento nós estamos num estado antinatural, num estado material, de identificação material. Mas quando nos livramos desta cobertura ilusória de identificação material que estabelecemos com a natureza da vida material, nós recobramos então a nossa consciência original. E ao recobrarmos a nossa consciência original, nós também resgatamos a nossa consciência de relacionamento, de reciprocidade com o absoluto num outro plano. Isto é a liberação na visão do yoga, especificamente da visão do Vedanta Vaishnava. Mas uma vez liberada, ela vive uma vida eterna em bem-aventurança e conhecimento com a personalidade de Deus. A teoria da reflexão pode ser aplicada à superalma, que está presente em todos os corpos individuais e que é conhecida como Paramatma, o qual é diferente da entidade viva individual. Ou seja, no corpo material existem duas almas, uma alma infinitesimal, que sou o eu, né, é o eu de cada um, e existe uma alma suprema, que é uma parcela, é uma presença do Supremo na sua onipresença. Então, através da sua potência de onipresença, ele se faz presente no centro corpóreo de cada ser vivo, no coração de cada ser vivo. E lá no coração de cada ser vivo, aqui dentro, existe então a sua presença enquanto alma e a presença do absoluto enquanto o onisciente ou o onipresente absoluto. Só que são distintos. Não são a mesma pessoa, não são a mesma alma. São duas almas. A teoria da reflexão pode ser explicada no exemplo seguinte. Quando o céu se reflete na água, os reflexos apresentam tanto o Sol como a Lua, bem como as estrelas. As estrelas podem ser comparadas às entidades vivas e o Sol e a Lua ao Senhor Supremo. A Arjuna representa a alma espiritual fragmentária e individual, e a alma suprema é a personalidade de Deus, Shri Krishna. Eles não estão no mesmo nível, como ficará patente no começo do 4º capítulo. Se Arjuna está no mesmo nível que Krishna, e Krishna não é superior a Arjuna, então seu relacionamento de instrutor e instruído perde o sentido. Não tem como você instruir alguém que está acima de você, né? Naturalmente. Se ambos são iludidos pela energia ilusória, Maya, então não há necessidade de um ser instrutor e o outro instruído. Tal instrução seria inútil, porque as garras de Maya, ninguém pode ser um instrutor autorizado. Se nós estamos em ilusão, não tem como nós ajudarmos, instruirmos outras pessoas. Nestas circunstâncias, admite-se que o Senhor Krishna é o Senhor Supremo, superior em posição à entidade viva, Arjuna, que é uma alma esquecida, alucinada por Maya. Então esse é o verso de hoje, um verso bastante expressivo e que acredito estar trazendo aí para vocês mais um pouco da reflexão necessária para avançarmos no estudo da Bhagavad Gita com a leitura comentada para iniciantes. Então, espero você na próxima aula. Havendo dúvidas, deixe nos comentários e nos veremos na próxima aula. Namaskar.